E para bem vivermos esse momento, entendermos o que está acontecendo, é preciso que entendamos não o que estamos celebrando, mas quem estamos celebrando. Celebrar a vigília pascal é celebrar que o maior desafio que o ser humano tem na vida, que se chama morte, foi vencido. No fundo, a batalha está ganha. Ele venceu a morte. Mas antes de entrar propriamente no mérito da teologia bíblica, da liturgia, será que a gente acredita mesmo que Cristo ressuscitou? Será que na maneira como eu vivo, essa percepção do ressuscitado está presente em minha vida? Será que eu já entendi quais são os desdobramentos da afirmação de que Cristo ressuscitou? Quer saber qual é a nossa dificuldade? Perceba como que os problemas afetam a nossa vida. Perceba como que a morte nos assombra ainda. Perceba como muitas vezes o sentimento de luto, que é justo e necessário, é parte do processo de quando perdemos alguém querido, amado. Isso é normal, todos nós passamos. Mesmo Jesus, quando Lázaro morre, ele ressuscita Lázaro. Mas é o versículo mais curto da Bíblia que diz que Jesus chorou a morte do seu amigo. Mas, se ele ressuscitou, o medo que eu tenho é de quê? Do que você tem medo? Quer descobrir quem você é de fato? Não olhe apenas suas alegrias, olhe os seus medos. O medo é um estado de insegurança. O medo bota, de fato, a nossa fragilidade em evidência. Existem medos justos, certo? Vamos supor. É importante que um medo de grandes alturas exista, senão você vai cair, uma hora vai se machucar. A criança muitas vezes não tem essa percepção. Mas por que eu tenho medo? O foco da vida, a partir do pressuposto de que Cristo ressuscitou, não é ele estar com ele? Parou para pensar nisso? O céu é melhor que a terra, sim ou não? Inclusive, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem ir agora? Acabou de falar que é melhor. Você viu como a gente não acredita? Agora ninguém quer, né? O bom é que o padre já faz a exequia aqui, rapidinho. Já abençoou o defunto aqui, ó. Rapidinho resolve isso. Você percebeu como que não está claro em nós ainda? Por quê? Nós ainda temos o ledo engano de que essa vida aqui é melhor. É uma insegurança. Até porque, gente, não sabemos como que é lá de fato, não é verdade? Você fala, nossa, é céu, mas aí a gente fica inseguro. Será que eu vou mesmo? Eu estou falando muita besteira, até o som tá... Você percebe como que não está claro o que estamos celebrando de fato? Que é o Senhor ressuscitado. Se eu acredito que Ele ressuscitou, a minha pressa devia estar lá, gente. Se eu acredito que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, nada pararia o meu empenho em viver aquilo que Deus espera de mim. É por isso na primeira leitura de Gênesis, quando se fala da teologia da criação, de tudo que foi criado e realizado, a grande questão é como é que eu entendo que existe, que é um Deus criador e que tem um projeto a meu respeito. Deus tem um projeto para mim. Deus tem um projeto para você. Nós afirmarmos que Deus nos criou, significa ao mesmo tempo dizer que nós não estamos aqui ao esmo. Deus não te colocou no mundo à toa. A falta de não sabermos o projeto de Deus, o propósito, é consequência, desculpa dizer, do nosso relaxo, da nossa falta de empenho, e de uma palavra que mata a vocação, que mata a propósito, que se chama comparação. A todo tempo eu estou olhando para a minha vida e vendo que tem gente que vive melhor. A todo tempo eu estou olhando para a minha vida e vendo que tem gente melhor, isso é fato. Mas o fato de existir isso, eu não posso olhar o mundo como régua para mim. Eu preciso entender que Deus tem um projeto para mim, eu tenho que procurá-lo. Quando nós falamos se as pessoas amam a Deus, se procuram a Deus, se tem vivido uma vida que corresponde a esse chamado, você vai ver um povo, gente, que não lê Bíblia, que não reza, que não tem uma leitura da vida dos santos, um catecismo. Como é que você quer saber a vontade de Deus, o seu propósito, se não há nenhum tempo consagrado para isso? Perceba como que a gente se engana. É claro que é uma brincadeira, eu sei que a maioria de nós, ninguém quer ir agora, porque tem as suas demandas, mas a gente não entendeu que ainda. Sabe, São Paulo, ele é muito explícito quando ele vai dizer a respeito da ressurreição.
E parece um pouco soberbo se nós olharmos, mas São Paulo não era isso. Ele fala: olha, para mim era muito melhor que eu fosse, que eu ia ver o meu Senhor, eu estar face a face com Ele. Mas para vocês é melhor que eu fique, porque eu preciso ensinar vocês. Essa percepção não está em nós. Nós somos um povo muito inseguro. Por que eu estou falando dos seus medos? Os nossos medos, aliás, eles nos paralisam e ao mesmo tempo expressam ao que nós estamos apegados. Quantas vezes eu escuto as pessoas falar: nossa, padre, mas eu tenho medo de me entregar a Deus. Medo de se entregar a Deus? Você confia no seu marido e sua esposa dirigindo. Você tem medo de se entregar a Deus? Você entra num avião e você acha que o rapaz vai levar você até o destino, sim ou não? E você tem medo de se entregar a Deus? Perceba os absurdos da nossa vida. Como que nós ainda não entendemos tudo, porque Deus tem um projeto, mas o projeto já é dele. Eu tenho que procurá-lo, eu tenho que perscrutá-lo, senão a coisa não vai acontecer. E quando nós olhamos Gênesis 22, o sacrifício de Abraão, sabe que a grande questão, Deus nunca quis Isaac. Deus quis elevar Abraão a uma intimidade maior, a um local de intimidade onde não há mais competição. Porque quando o padre disse quem é por céu, todo mundo levantou a mão, o que é agora? A gente abaixou. No fundo, sabe o que nós estamos dizendo? Deus, eu quero o Senhor, mas tem umas coisinhas que eu gosto bastante também. E está errado gostar das coisas daqui, sim ou não? Claro que não. Quando eu falo as coisas lícitas e justas, certo? Claro que não. Mas se elas não apontam para Deus, tem que ser uma preocupação, gente. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Pode abaixar. Vou fazer uma pergunta, levanta a mão quem quiser. Quem aqui lutou muito para ser pai e mãe? Levanta a mão. Pode baixar. Já passou-se um dia Deus pedir o seu Enzo, a sua criancinha? Já pensou? Eu quero ele. E é interessante o que Deus pede para Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. Olha como que Deus, ele bota a faca e depois ele vai furando. O teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. E Abraão entrega. Em nenhum momento Deus quis Isaac, gente, para ele. Até porque havia promessa sobre Isaac. É por isso que em Hebreus 11 vai dizer que Abraão tinha uma fé tão convicta em Deus, que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Essa era a fé que Abraão nutria no seu coração. Qual que é a fé que nós nutrimos, gente? Tem gente preocupado se a porta da casa está fechada hoje, se ligou o alarme do carro. Lógico que tem que fazer isso. Não estou dizendo que você tem que, porque tem festa, você vai deixar o carro aberto. Não é isso, isso é bobeira. Agora, a grande questão, Deus jamais quis ir de Abraão, mas Ele quis que Abraão fizesse a experiência de colocá-lo em primeiro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus precisava de Abraão, sim ou não? Vamos ser sinceros. Claro que não. E por que Deus quis que ele tivesse um lugar de honra no coração de Abraão? Porque se Deus não tiver um lugar de honra, quem perde somos nós, gente. É isso que nós não entendemos ainda. Aquilo que eu não faço, dando desculpa porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, é algo que eu estou tirando de Deus, que é dele, e é eu que saio no prejuízo. Não é Deus. Deus, ele sofre como pai e mamãe. Você que é pai e mãe sabe, quando o seu filho toma um caminho que você não queria que tomasse. Quando você vê pela sua experiência que está fazendo, vai dar errado, e ele vai indo, você sofre. É o mesmo sofrimento de Deus, vendo que nós temos uma proposta de realização, de felicidade muito maior, mas a gente insiste em viver da mesma maneira. Essa é a grande questão. A leitura que nós lemos, de quando Deus liberta o povo, perceba que interessante a lógica da liturgia das leituras que nós lemos hoje. Primeiro, sabemos que Deus tem um propósito para nós, que Ele nos criou. Sabemos que somos chamados a ver um lugar de realização e de intimidade com Deus, onde nada mais importa, como foi de Abraão. Olha, gente, tem noção que você está disposto a sacrificar o seu filho, se Deus pedir? Perceba qual que é o lugar que Deus colocou para Abraão, e qual lugar que Ele espera que nós o coloquemos também. Só que ao mesmo tempo que Abraão faz isso, ele é pai de uma multidão, e hoje nós rezamos, ele é nosso pai na fé. Olha isso. Agora, a leitura do Êxodo mostra que existe um Deus que interfere na história,
que intervém. Só que Ele espera uma resposta nossa. Eu sei que talvez, quando a gente fala de um Deus que intervém na história, talvez você tenha uma mágoa de uma cura que você não recebeu, de uma graça que você não alcançou, de algo que você tem pedido, talvez você não entenda por que você não tem. A questão não é essa. A grande questão é: será que minha vida tem convergido para esses princípios? E eu tenho acessado a Deus da maneira certa? Será que, para experimentar essa intervenção de Deus, eu tenho feito a minha parte? Entenda uma coisa: Deus jamais vai entregar algo para mim, para você, que vai nos perder. É por isso que quer receber a graça que você tanto almeja? Converta seu coração. Sabe que tem um momento na história do êxodo do povo, que o povo vai adorar a Deus e Deus não pediu que eles o adorassem. O que acontece? Deus não honra. Isso é chamado de adoração inútil. Adoração sem obediência, ela é inútil. Adoração sem se voltar àquilo que é de Deus é inútil. É por isso que hoje nosso coração precisa estar educado a viver essa obediência e entender, como nós lemos em Isaías, que a palavra de Deus sempre funciona, sempre acontece, e a partir disso nós conseguimos entender o que estamos celebrando hoje. Você imagina que o povo vai e vê o túmulo vazio. No primeiro momento, uns acham que o corpo foi levado. Você vê que a mulherada vai, ninguém acredita nas mulheres, você percebeu? Elas vão ver e vem aqui, o povo, acho que é desvario, tá tudo louco essa mulherada aí. Porque o povo não entendeu o que estava acontecendo. Não entendeu que Jesus ressuscitou. É o que acontece em nossas vidas. É mais fácil acreditar na circunstância que eu vejo de imediato do que na promessa e no propósito de Deus, porque o sofrimento nos cega, como o sofrimento cegou esse povo. Imagina uma coisa: eles perderam o Senhor da vida deles. Olha isso aqui. Você imagina que grandiosidade deve ter sido o povo que caminhou com Jesus. A gente vê lá a série, o The Chosen, ou os filmes de Jesus. Só de ver o Jesus a gente chora já, não é? A gente fica imaginando, na verdade. Eu fico imaginando, se sou eu ia ser seguidor mesmo que ele não quisesse. Na mão de escolher, eu falei, não importa, eu estou aqui, ó. Vou lavar os pratos, a túnica do Senhor deixa comigo. Você imagina ter essa presença diária ali? Você imagina como ele não trouxe esperança para esse povo? Você imagina que você viver com um homem, o grupo mais próximo dele, que viu a filha de Jairo ressuscitar, o filho da viúva de Naim. Já pensou, se eu estou no Meseque, o morto levanta? O padre fala, vem. Você imagina que você vê isso? Essa é a proporção, gente. Você imagina o que é eles quando, depois da multiplicação dos pães, Jesus vai à frente e você vê o homem andando sobre as águas? Você parou para pensar nisso? Agora, imagina quando ele morreu. Quanta expectativa não morreu naquele primeiro momento? Você imagina o silêncio que era para nós termos vivido no Tríduo Pascal? Que Jesus morreu. A ressurreição aconteceu, mas se coloca no lugar daqueles que estavam com Jesus quando ele morreu. Lembra da sua experiência mais forte de luto, o sentimento de que alguém passou e não ter certeza de que ele voltará. Você imagina essa sensação no coração desse povo? A tristeza nos impede de enxergar o propósito. É por isso que esse tempo pascal educou o meu e o seu coração a não ficar olhando para os sentimentos. O que eu mais ouço as pessoas dizerem, padre, eu não rezo porque eu não tenho vontade. Mas com todo respeito, você acha que eu tenho vontade de acordar 4 da manhã todo dia? Do fundo do coração? Claro que não. Você acha que o povo que vem aqui todos os dias, que reza, que tem vontade de acordar cedo, fazer? Todo mundo que acorda feliz para trabalhar, tem um povo que eu não consigo entender. Tem um povo que acorda feliz, tem que ser estudado. É ou não é? A minha mãe é assim, minha mãe acorda feliz, não dá para entender. Eu acordo normal na minha cabeça, eu acordo acordando. A minha mãe acorda com vontade de mudar o mundo. Esse povo tem que ser estudado. E é uma alegria que irrita cedo, sim ou não? Gente muito feliz cedo é desse jeito. Agora, para pensar, você não vai ter vontade de fazer algumas coisas. Você não vai sentir de fazer outras. A questão não é essa. Eu preciso olhar os princípios e fazer aquilo que você tem feito. Quando Jesus ressuscita, e aos poucos ele vai confirmando na fé os seus, que eles não entenderam ainda. Ele quer confirmar você na fé também. E já para encerrar, nós precisamos urgentemente mudar uma mentalidade que nós temos, que é uma mentalidade de barganha. Por exemplo, eu sempre falo
que Deus estabeleceu princípios para o seu reino, e ele se movimenta por esses princípios, que é um dos princípios dos 10 mandamentos. Mas você parou para pensar que se você olhar a história da salvação, ninguém cumpriu certinho? Já olhou? Olha só do povo. Ninguém cumpriu certinho, ips, literis, não. Você vai ver Moisés, ele libertou o povo. Deus falou para ele, ó, você vai lá e fala com a rocha. O que ele fez? Feriu. E Deus guardou isso. Na hora que entrar na terra prometida, ele falou assim, eu não falei para você só falar, não era para você ferir a rocha. Não vai entrar, morreu. Não foi até o final. Estou dizendo que Moisés, pelo amor de Deus, nem justificando os meus erros por causa de Moisés. Sabe por que é importante entender isso? Cristo, ele é necessário, gente. Ele não é uma opção. Nenhum de nós tem condição de agradar a Deus. É por isso que aconteceu uma cruz. Sabe a dificuldade que você tem de viver em Deus? De vencer talvez aquele pecado de estimação, de vencer os seus pensamentos ruins. Sabe a dificuldade que você tem? Você até acorda imotivado. Você até começou 2025 dizendo que você ia ser melhor, você talvez não conseguiu ser do jeito que você esperava. Sabe talvez como você esperou viver a sua quaresma, rezando. Você falou, não, eu vou rezar o rosário 4 da manhã com o Frei Gilson, dormiu todo dia. Acordava às 5 da manhã, 4h30, 4h15. Sabe aquela proposta que você teve de vencer talvez os sentimentos ruins? Você falou, não vou falar mal de ninguém. E falou. Sabe essa tendência que nós temos para o mal? É para a gente lembrar uma coisa. Nenhum progresso espiritual vai acontecer na minha e na sua vida se eu não entender que eu dependo de Deus. Nenhum progresso vai acontecer, porque se nós não vamos entender a graça de Deus, gente, nós somos um bando de povo inconstante, com os nossos erros, com as nossas misérias, mas nós só vamos entender o que é a graça, o que é a ressurreição, quando eu me voltar a Deus. Agora, encerrando de fato, sabe que o grande mistério da vida dos santos é que eles mergulharam tanto em Deus, que chegava uma época que as pessoas, elas não diferenciavam quem eram eles e quem era Jesus. Você imaginou isso? A ponto, por exemplo, São Bento de Petrotino, o povo olhava para ele e não via mais o Padre Pio. Era como se estivesse vendo o próprio Jesus. Houve um fato uma vez, você que é pai e mãe, o seu filho pode estar eslameado, maltrapilho, pode estar desumanizado. Uma mãe, um pai, consegue enxergar o filho, sim ou não? Pela voz, é um dom que mãe tem, mãe mais ainda. Você pode ter 315 crianças gritando, se o seu chorar, você sabe onde ele está. Só ali. E mãe sabe identificar choro, né? É quase uma carismática, né? Chorou, ela sabe, é dor de barriga. Palavra de ciência ela tem. Agora, você imagina que uma vez a mãe de São Francisco passa por ele e não o reconhece. Não foi porque ele estava vivendo como um mendigo, mas foi porque ele estava tão parecido com Jesus que ela já não reconhecia quem ele era. Sabe a sua maior dor que você trouxe essa quaresma? A sua maior dificuldade? Não olha para ela com tristeza nem com medo. É aí que Jesus vai manifestar a sua glória. Porque um dia as pessoas vão te olhar e falar assim, olha, Deus é grande mesmo. Você imagina um dia que eu emagrecer, gente? Nossa Senhora, eu ficar um padrão bonito, forte. Eu falo, olha, Deus é grande. Se eu emagrecer, os gordos vão falar, olha, tem salvação. É a mesma coisa de você vencer o seu pecado. É, você que está rindo de mim aí, ó. Essa língua grande dá para dar comunhão da sua casa, se você abrir a língua assim. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Pode falar brincando, mas é verdade. Sabe essa dificuldade no seu matrimônio, que vocês não se suportam mais? Já pensou se você muda por causa de Deus? Essa pessoa vai começar a acreditar. Já pensou se no meu trabalho eu começo a viver diferente? Entendeu a missão nossa? Se Jesus ressuscitou, gente, a nossa vida tem que ser diferente. Então, não faça dessa quaresma um momento de intensidade que depois vai ser abortado no domingo de Páscoa. Não faça um momento, você que começou a ver todos os dias, continua. Você que começou a rezar o rosário com o Frei, não precisa rezar 4 da manhã, mas continua rezando. Você que começou a ler a Bíblia, continua lendo. Você que começou um projeto de vida espiritual, continue esse projeto. Você começou um projeto de jejum, continue. A grande questão é, eu não posso ser um cristão de proposta, mas de propósito. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. E
Peço ao Senhor essa graça, essa presença de Deus. Peço de fato ao Senhor que faz nova todas as coisas, que renove a sua vida, a sua história. Apresente a Deus o que tem que ser transformado, o que tem que ser renovado. Não tenha medo de mexer nas suas feridas. E para com aquele discurso: eu não vou porque eu não sou digno. Ninguém aqui é digno, é por isso que teve uma cruz. Nós vamos passar pouco a liturgia batismal, e essas pessoas serão inseridas, mergulhadas em Cristo, receberão a graça das graças que um dia você recebeu. É propriamente essa graça que nós iremos pedir ao Senhor hoje.